Olá, boa noite. Paulinha, oi. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Mas se já quiser mandar o convite, Paula, pode mandar. Oi, Kelly. Gente, boa noite. Vamos esperando o pessoal entrar na live. Recebi aqui o convite. Oi, Oi, tudo bom, Paula? tudo, e você? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, para mim o som tá bom e a imagem também tá boa. Então, tá bom. Qualquer coisa, gente, coloca aqui nos comentários pra gente. Vocês estão ouvindo, se a imagem tá boa. Qualquer coisa vão sinalizando aqui. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir Vamos sim, entrando? vamos, claro. Boa noite, Ainda tá, Natália. ainda tá cedo, né, gente? Tá bem no horário. Pessoal, vou aproveitar para quem já entrou aqui e que ainda não tá seguindo a Paula no Instagram, vou deixar bem aqui nos comentários o Instagram dela, para vocês seguirem. Quem não tá no meu também, para vocês seguirem a gente, tá? Só um minutinho, coloque isso. Quem estiver acompanhando também pelo YouTube, não deixa de seguir o canal para acompanhar as nossas publicações. Olha, foi aqui agora um link que já cai direto para o Instagram da Paula, tá? Só clicar que a gente chega lá. Obrigada. Ótimo, Kelly. Vixe, meu negócio de escrever subiu, aí eu não tô te vendo, Paula. A sua imagem Pronto, também tá um pouco tá tremida, ruim? tá? Eu não sei se é só pra mim. Melhorou. Pessoal, coloca aqui nos comentários para mim se vocês estão conseguindo me ver bem. Eu tô na Wi-Fi, mas eu acho que é melhor entrar na 3G então. Espera aí, só um minutinho que então eu vou trocar de rede, tá? Eu tenho que entrar na sua. Isso aqui. Melhorou. Oi, e Melhorou. tô na 3G agora. Tá me vendo? Ah, Sim. bacana. Joia, então vamos começando. Gente, eu fico clicando aqui no teclado, aí a Paula some pra mim. Pronto. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, eu sou a Lídia, sou terapeuta ocupacional, sou especialista em saúde mental e tô aqui hoje muito feliz em receber a Paula. Primeiro, Paula, eu queria te agradecer, é um prazer muito grande estar contigo. Eu sou até suspeita para falar que é uma amiga.
é uma ótima profissional. Então, assim, para trabalhar, abordar esse tema de alimentação, não podia ser outra pessoa. Então, obrigada pela sua disponibilidade, pela parceria, por a gente estar aqui. Aí Eu se apresenta um agradeço. pouquinho, fala da sua formação, fica à vontade. Agradeço o convite, fico muito feliz mesmo, lisonjeada, né? Meu nome é Paula, o sobrenome é Uesugi e eu sou nutricionista, trabalho com crianças, também sou professora de faculdade e tenho especialização em obesidade, emagrecimento, nutrição materno-infantil. E o meu mestrado, ele é na engenharia biomédica, mas ele é voltado ao ritmo mastigatório na infância. Maravilha. E aí hoje o tema da nossa live é seletividade alimentar e o autismo, né? E assim, esse é um tema que surge muito interesse porque vem muita pergunta e é super comum. Quando a gente pensa especificamente no autismo, é muito comum os pais relatarem essa dificuldade do filho não aceitar a comida, é muito seletivo, não é tudo que come, às vezes o cheiro, às vezes o gosto, até a textura. E é interessante, Paula, que esse motivo, o motivo dessas crianças que têm autismo serem seletivas, porque faz parte do transtorno do espectro autista, elas apresentarem alterações de processamento seletivo, perdão, processamento sensorial. E muitas vezes isso não é investigado, seja numa consulta com o profissional, né? E aí a família não tem, não acende essa luzinha de, poxa, será que o motivo não é uma questão de integração sensorial, né? E aí, só para contextualizar, para quem está nos ouvindo e que ainda não conhece, não está familiarizado com o termo, integração sensorial é a habilidade que o nosso cérebro tem de integrar as informações que a gente recebe do meio, pelos nossos sentidos. E aí tem a visão, a audição. E o paladar, né, a gustação, ela é uma das que a gente mais recebe informação. Ela é muito sensorial. Então, tem um artigo que fala que cerca de 95% das pessoas que têm autismo podem apresentar algum grau de transtorno do processamento sensorial. E aí, essa alteração do processamento sensorial pode estar trazendo e sendo manifestado com essa seletividade alimentar, né, Paula? Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa seletividade alimentar? Sim, nesse contextualizando, né, correlacionando ao autismo, a seletividade alimentar ela pode ser caracterizada no meio nutricional ou uma recusa específica daquele alimento, ou a criança ela pode estar com pouco apetite, ou ela pode ter exatamente um desinteresse pelo alimento. Quando a gente fala e joga isso para o autismo, é realmente a seletividade, a característica desse alimento, ele pode contextualizar ou através da textura, ou através da temperatura desse alimento, ou através de uma cor do alimento. Então, eu posso considerar que a seletividade ela acontece na linha infantil, mas quando eu falo diretamente com o autismo, eu estou falando que é uma característica exclusiva e que essa característica também tem que ser trabalhada, não só na linha infantil, mas também tem que ser trabalhada para não gerar complicações mais para frente. A criança que tem autismo e que é controlada, que é melhorada essa seletividade alimentar, consequentemente, mais para frente, na vida, até mesmo na vida adulta, menos consequência ela vai ter e vai contribuir para o desenvolvimento dela. Então, se eu melhoro esse aspecto, se eu forneço nutrientes de forma com que a criança aceite dentro dos limites dela, eu vou favorecer o melhor desenvolvimento. Eu vou contribuir, então, para um trabalho de outros profissionais, como, por exemplo, o terapeuta ocupacional. E Paulo, o que que em casa os pais podem observar e reparar de acender uma luzinha, de começar a pensar, poxa, isso aqui
é uma seletividade, eu preciso ter um olhar mais atento para a questão da alimentação dessa criança. Isso, a questão da recusa ou a questão do modo como esse alimento é apresentado, né? Os pais, eles têm que ter essa preocupação, como é que está sendo apresentado esse alimento no prato para essa criança, que tipo de alimento essa criança está rejeitando, é um alimento só? É um alimento específico? Ele tem alguma cor? Muitas vezes, a seletividade ela pode acontecer não naqueles alimentos, naquele tempero que está em si, mas, por exemplo, a gente já vivenciou uma criança que deixou de comer porque é colocado o alimento quente num prato de plástico e automaticamente aquilo ali libera um cheiro, libera uma sensação para a criança que ela considera desagradável. Então, muitas vezes, ela recusa Sim. aquele prato inteiro por conta do tipo, do material que foi oferecido para ela. Então, os pais têm que encarar isso como um momento de prazer para a criança, independente de ter do autismo, né? Eu tenho um autismo, eu vou encarar isso como um momento único para minha criança. Tem que ter paciência, tem que ter um local específico para essa criança se alimentar e para ele verificar realmente o que seria essa seletividade, é observar se tem algum alimento específico, se é alguma característica específica que ele vai determinar naquele momento. É só observando, né, o comer ou a rejeição, ou o tipo de refeição também, se é no almoço, se é no lanche, que tipo de rejeição está acontecendo. Uhum. E é interessante essa sua colocação, Paulo, porque às vezes o pai, o adulto, quem está ali por perto, não percebe esses detalhes. Né? É muito sutil, mas para essa criança, esse cheiro, essa textura, faz diferença. E para ela é muito mais notório. Né? O que para nós pode passar desapercebido, tanto faz o prato que eu vou comer, tanto faz a textura, é, o material, né, do recipiente onde foi colocada a refeição, mas para ele, especificamente ele percebe de uma outra forma, que é o que eu comentei no início, de como o cérebro dessas crianças integram essas informações sensoriais que recebe do meio. E vale a gente dizer que cada alteração, por mais que a gente fale de uma forma geral a alimentação, cada criança vai apresentar a sua, né? Você E comentou de uma que é ali o cheiro daquele alimento que solta ali nesse recipiente. Mas pode a outra criança não se importar com isso, mas já se importar com uma outra questão, com outro detalhe. Daí a importância realmente dos pais estarem bem atentos, né, Paula? isso, existem as características diferentes, né? Não quer dizer que a criança vai rejeitar, cada criança vai rejeitar um alimento diferente ou vai aceitar um alimento que a gente menos espera. E aí a gente tem que ir com essa insistência, aproveitar dentro dos nutrientes aquele alimento que a criança está aceitando e tentar colocar ele, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem básico da maçã. Tem uma criança que só fica com a maçã em específico. E por que não oferecer essa maçã todos os dias? Que é um alimento onde eu tenho fibra, que depois a gente pode falar, puxar para a saúde intestinal, para a microbiota desse intestino dessa criança. E aí eu tenho ali fibras solúveis e insolúveis, que vai favorecer o funcionamento do intestino dessa criança. E se essa criança somente aceita de fruta até o momento a maçã, é ela que eu vou dar todos os dias. Então eu vou dar uma maçã por dia e vou equilibrar com os outros nutrientes. Maravilha, porque às vezes a família fica muito preocupada, né? Poxa, só maçã, todo dia eu vou dar maçã, e fica tentando insistir com outras frutas. E lembrando que o perfil no autismo, essa coisa da regra, ele é muito mais rígido, a rotina. Então, pensando numa alimentação saudável, é muito mais fácil a gente começar pelo que ele já aceita Sim. para dali sim, dentro de um trabalho multidisciplinar, a gente ir expandindo esse cardápio, né? Eu queria aproveitar para colocar aqui, quem tiver pergunta para fazer para Paula, aproveita, não deixa de mandar a sua pergunta aqui nos comentários. Previamente, eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, recebi várias perguntas, Paula, estou aqui com o meu caderno frente e verso de perguntas. Espero que dê tempo para a gente pontuar, mas qualquer coisa depois a gente posta lá
na página, tá? Mas quem está acompanhando agora ao vivo e que for surgindo pergunta com a nossa fala, pode ir mandando aqui. Posso aproveitar para fazer uma primeira pergunta? Claro, pode sim. Então, vamos lá. Mamãe colocou assim pra gente: meu filho de 2 anos e meio só come carne e toma leite como Silon. Ele mal toma água. Não sei mais o que fazer. Vamos lá. Quando a gente fala de mamadeira, né, leite com mucilon, 2 anos e meio, a gente considera o leite com mucilon uma bomba calórica, uma bomba de energia. Tem açúcar, né? O mucilon é um alimento rico em açúcar. A gente está aqui só para mostrar os exemplos, mas para falar como que essa mãe pode lidar com esse mucilon. A gente fala de bomba calórica, de bomba de açúcar, porque essa criança automaticamente ela está alimentada o dia inteiro com esse mucilon. Então, se ela só come a carne e toma esse leite, consequentemente, está sustentando essa criança o dia todo. Então, o que eu aconselharia essa mãe? A diminuir o volume dessa mamadeira. Ou diminuir a quantidade, né? Vamos supor que ela dê várias vezes ao dia, ela diminui aí para uma vez, 2 vezes, e diminui o volume também do mucilon. Então, se eu dou uma colher, duas, eu vou colocar a metade, e aí eu vou diminuindo o aporte calórico dessa dieta, dessa alimentação, de modo que eu possa, nos intervalos, oferecer outra coisa para essa criança. E aí, como ela pode ser uma criança também com seletividade, ela vai verificando, né? Ela começa com esse prato não muito cheio, mas contendo todos os nutrientes e vai observando o que a criança realmente vai aceitar. Como é que está a mastigação dessa criança de 2 anos e meio? Ela consegue mastigar? Ela não consegue? Se ela não consegue, eu posso botar mais um pouquinho de caldo? Então, ela vai observando aos poucos e fazendo essa troca para desmamar, né? Para diminuir um pouco essa mamadeira com o mucilon. Joia. Aproveitando esse gancho da pergunta com leite, a gente recebeu uma outra mensagem que diz assim: meu irmão só quer tomar leite. Passa o dia todo só com leite. Como posso fazer para ele aceitar melhor outros alimentos, já que ele não aceita a comida? Quando a gente fala eu acabei citando o modelo do prato, né, que pode haver essa troca, mas a gente também sempre fala para criança com autismo, né? Às vezes a criança não se expressa, mas você vai, vamos lá comprar um copo que chame a atenção, um copo colorido, um copo até mesmo de um super-herói. E aí você pode tentar colocar outros líquidos ali dentro. Então, o leite hoje ele é considerado ele pode ter características alergênicas, como ele pode manifestar intolerâncias em algumas crianças. E aí a gente vai fazendo a troca aos poucos desse leite. Que tipo de alimento eu posso ofertar? Se você pode fazer a troca ou colocar um copo que chame a atenção, pode colocar o suco ou água, e aí aos poucos você vai diminuindo essa quantidade também do leite. Uhum. Acho que eu Você... respondi, né, essa? Acho Acho que sim, qualquer coisa, pessoal, vai um comentando aqui que a gente vai repetindo. Ainda sobre a questão do leite, essa pergunta é bem interessante porque ela coloca assim: meu filho ele não é autista, mas ele também só quer leite, não aceita comida. Como fazer para ele aceitar outros alimentos? E aí pode responder para todos, né? Em especial para as crianças que são autistas. Como é líquido, é mais fácil de ingerir. Então a criança está sendo sustentada pelo alimento onde, ou através da mamadeira, ou através do copo, ela só triscou a boquinha ali, não fez nenhum esforço, esse alimento caiu ali dentro. Então, para ela é mais prático. A mastigação exige esforço, e aí essa criança vai ter que ser estimulada aos poucos. E aí você vai ver também qual o nível de mastigação que essa criança apresenta. Muitas vezes, dependendo da idade, e quando a gente fala também de autismo, a gente pode colocar essa criança para participar, para elaborar um determinado alimento. Então, isso pode chamar a atenção dessa criança para trocar um pouco esse alimento líquido pelo alimento sólido. Então, independente de qualquer idade, né, 2 aninhos, 3 aninhos, olha, vamos fazer, nem que esse alimento seja feito por ela, mas que você coloque um exemplo na mãozinha dela ou deixa ela olhando, participando, para ela entender
que aquele alimento que está ali, que vai para o fogo, para o forno, ele vai ser ingerido por ela, né? Então seria uma outra forma de participar e de estimular a criança a comer alimentos mais sólidos. Sim. Outra coisa que eu acho bacana também é a própria família dar o exemplo, né? Então, Isso. se eles estão ali juntos, fizeram uma receita, a criança está acompanhando, tá vendo? Depois essa mãe, esse pai, esse cuidador vai, come, experimenta. Nossa, que gostoso! Nossa, o cheirinho. Né? Isso dá vontade, desperta o interesse. Num Isso. primeiro momento, é esperado e é natural que a primeira resposta seja um não, né? Já sabendo desse funcionamento dessa criança, que tem dificuldade com o novo, com a quebra de rotina, que tem um comportamento mais rígido, mas tudo isso é hábito. Então não adianta eu só vou na cozinha com ela hoje, ofereço hoje. Ah, ela não quer, ela não gosta, não ofereço mais. Né? A gente tem que criar espaços e criar momentos para apresentar, para que ela experimente. Isso, e por mais que a criança não se expresse, mas ela está vendo o que você está consumindo. Então, ela pode em Sim. algum momento pensar, né? Então, eu vou provar porque, né, estão provando, estão manifestando algum tipo de interesse. Então, acaba que o exemplo vai arrastar mesmo. Queria aproveitar a sua fala em relação à mastigação, que o leite é muito fácil, não dá trabalho, é só tomar, né? Tem uma pergunta sobre essa questão da mastigação. Ó, o fato do meu filho aceitar com mais facilidade os alimentos que são fáceis de mastigar, de preferência aqueles que são mais molhadinhos, mais moles, isso pode prejudicar a mastigação dele? Na verdade, com a criança autista, né, isso tem que ser, não só com a criança autista, isso tem que ser pensado em evolução. Então, eu tenho que evoluir sempre essa consistência da dieta. Então, qual a idade que essa criança tá? Ela tá o tempo todo com esses alimentos líquidos? Como que eu posso fazer? Então, como que eu posso começar? Existem crianças que, por exemplo, a carne, né, a proteína animal, é difícil de acontecer a mastigação. E muitas crianças, elas comem, elas vão colocar a carne na boca, elas só chupam e jogam aquela carne fora. E aí, o que que pode começar, o que que pode acontecer para começar a estimular essa mastigação? Como a carne é um alimento mais difícil, comece pela carne moída. E aí vai estimulando aos poucos esse processo mastigatório. O que a gente tem que pensar é em evolução. A gente não pode pensar em ficar com esses alimentos sempre líquidos, né? Líquido pastoso, mas pensar em evoluir essa dieta. Em algum momento a mãe tem que colocar algum alimento para começar a testar essa mastigação da criança. Automaticamente, se a criança mastiga, ela joga uma mensagem para o cérebro para dizer que ela está cheia, que ela está saciada. Se ela fica sem esse processo de mastigação, a possibilidade dela comer várias vezes ou toda hora é muito grande, porque o cérebro não chegou, não deu tempo de sinalizar essa saciedade. Maravilha. Antes de te passar a próxima pergunta, Paula, queria aproveitar para pedir para o pessoal não deixar de seguir a gente. Entra lá no Instagram da Paula. Eu confesso que eu entrei hoje antes da live e tá ótimo. Tem um e-book, não é? Para os Isso, tem que pais. Tem. alimentar. E logo em breve nós vamos lançar para as crianças maiores, crianças também com seletividade. Olha só que maravilha. E a gente só vai ter acesso a esses materiais quem estiver curtindo para receber as notificações e ter acesso, né? Então não deixa de curtir. Vamos colocar aqui novamente o link do perfil da Paula, que aí é só clicar que já cai no Instagram dela. E quem está nos acompanhando pelo YouTube também não deixa de de nos seguir e compartilhar também. Se tiver dúvida, deixa a sua pergunta. Eu tô aqui, ó, com um caderninho frente e verso das perguntas que a gente recebeu previamente. Mas se surgir perguntas aqui nos comentários, a gente faz também, tá? Paula, agorinha você comentou sobre a questão da carne, né? Que é uma fibra mais difícil. E aí começar com menor, né? A carne moída. Tem várias receitas simples que eu acho que essa coisa no dia a dia, hoje, a nossa rotina, não adianta a gente pensar em receita mega trabalhosa, com os ingredientes difíceis. Nem carne moída
também tem um preço mais acessível e Sim, tem receitas que são uma delícia e simples, rápido de sim. fazer. Uma mãe coloca assim, ó, meu filho, aqui ó, meu filho não come arroz e nada de comida, mas ele aceita comer carne se for no salgado. O que posso fazer para ele aceitar a comida? Vamos lá. Quando a gente pensa em comida, né, o arroz, o feijão, ele é o prato brasileiro. É um prato especial para Sim. criança porque eu tenho dentro do eu tenho no arroz o carboidrato, eu tenho a proteína no feijão, a proteína vegetal, e eu tenho uma combinação perfeita, porque se eu estou ingerindo os dois juntos, eu tenho menor, eu jogo menos açúcar no meu sangue. Por quê? Porque eu tenho a combinação do arroz e do feijão em conjunto. Por isso que muitas vezes pede para um paciente diabético não comer tanto arroz, não comer tanta batata, por conta dessa quantidade de glicose que pode chegar na corrente sanguínea. Então, o arroz com Hum, feijão seria uma combinação perfeita para a criança. Se a criança não ingere, a gente começa com outros tipos de carboidrato, de modo que ela complete esse prato. Então, ela pode pensar, se ela não quer comer o arroz, uma batata, ela pode pensar numa mandioca, ela pode pensar na batata doce. Isso aí ela pode contemplar esse prato de modo que aos poucos ela vai introduzindo. Então ela tem duas maneiras de apresentar. O prato completo, de modo que a criança experimente, verifique o que ela quer comer. A gente sempre fala, não quer comer? Coloque no cantinho. Se a criança não entender muito bem esse sinal, a gente vai observar o que a criança realmente vai colocar à boca. Então, se a criança já come sozinha, a gente vai estar observando o que realmente ela vai querer. Se ela não gosta daquele prato tudo muito colorido. Então, às vezes, tem essa seletividade do prato estar com muito legume, com muitas cores. Então, a gente pensa aí pelo menos um legume cozido, e uma folhagem. Se a criança for acima de 2 anos, eu vou colocar um exemplo, uma alface, e aí eu vou pensar numa cenourinha cozida. E aí a gente já sabe, por exemplo, que a minha criança não come cenoura cozida. Então eu posso mudar a forma de apresentação. Ou eu posso colocar uma cenoura crua, que aí eu vou ter outros benefícios, né? Mais fibra, porque a cenoura tá crua. E aí verificar essa aceitação. E aí vou mudando as formas de apresentação até eu conseguir um prato ideal para essa minha criança. Mas lembrando que a gente vai aos poucos, sem traumatizar, sem obrigar, sem fazer com que a criança, né, não queira realmente sentar naquela cadeira. A gente tem que entender que é um momento prazeroso, que é um momento que a criança tem que fazer, não colocar nenhum meio eletrônico ali naquele momento, entender e pensar que é um momento para ela se alimentar, para ela poder obter todos os nutrientes necessários. Aproveitando que você falou sobre o meio eletrônico ali na mesa do almoço, do jantar, né, entre as refeições, comenta um pouquinho por que que isso não é uma atitude bacana. A criança, né, essa mastigação ela pode ficar prejudicada, porque a criança automaticamente ela está vendo alguma coisa, aquilo ali pode acelerar aquele processo, ela pode deixar de mastigar, ela pode engolir aquele alimento direto, né? E para entender também que aquele momento é o momento onde ela tem que tentar comer, tentar se concentrar para absorver todos aqueles nutrientes. Então, o meio eletrônico, ele só é válido em um momento em que tiver uma seletividade muito grande, muito brusca. Então, eu vou colocar um exemplo de uma criança que só tomava mamadeira, e que a mãe não dava comida de forma alguma. Você tentava colocar a comidinha na boca dessa criança e ela travava os dentes. E aí você via que estava sendo um problema, um trauma em abrir a boca. E aí ela só abria a boquinha quando você colocava uma madeira para ela. Então ela já estava associada que o bico da mamadeira era mais fácil, era mais molinho, daí ela abria a boca. E aí a gente acabou tendo que utilizar esse meio eletrônico como forma de distração, mas a gente entende que esse meio não pode ficar por muito tempo. Porque a criança vai adaptar com aquilo ali, né? A partir do momento que a criança começou a abrir um pouquinho mais essa boca, a gente tirou esse meio eletrônico, porque aí ela tem que entender que aquilo ali é um momento específico, né? Vamos sentar na cadeirinha específica, vamos verificar aquele prato, independente da idade, né? As cores do prato têm que ser bem vistas, mas aí a gente vai aproveitar a individualidade de cada criança e colocar aquele alimento que menos, né? Existe a recusa para ela. E aí a gente vai tentando, aos poucos, aumentar essa questão aí da qualidade do alimento.
Uhum. E essa é uma dica que vale para toda idade, inclusive para gente, né? Não dá para estar na hora da refeição ali na mesa, tá aqui no celular. Uhum. Então, assim, ainda tem, além dessa questão que você comentou, a gente também pode pensar na questão da socialização, da comunicação, da observação. A criança é muito da imitação, ou com os pares, ou de ter um modelo, um adulto, né? E aí, quem é o modelo dessa criança? Quanto menor a criança, mais ligada ela vai ser aos pais para ter esse modelo. Então é o momento do pai mostrar que come, que não fica jogando as coisinhas ali pro lado, né? Então, assim, meu filho, come aí o legume, mas eu mesmo não tô querendo. Joga Isso. ali, nem ponho no meu prato. Você acha que a criança não observa? Ela observa sim, ela é esperta, né? Ao ponto de falar, tá pensando. Se ela não fala, ela pelo menos pensa. Olha, no meu prato tem um verdinho. Cadê o verdinho do prato do meu pai, né? Não tem por que eu vou comer. Se ele não Isso. come, eu vou comer. Ainda mais que para ele, né, para ela, para a criança, o pai é o exemplo, é o modelo a ser seguido. Então, se o pai que cuida, que protege, que faz as coisas por ela, ela vai comer o que o pai está comendo. Se o pai não está comendo, como assim? Por que eu vou comer? Ela não tem esse modelo, né? E aí, dentro desse momento ali do almoço, da janta, que geralmente é um momento que a família se encontra, né? Por mais que tenha os horários diferentes de encontrar, mas ali na janta é mais fácil a gente se reunir. Então, é um momento para essa criança observar a troca de afeto, a troca do olhar, a modulação da voz. Isso tudo é muito rico, né? Independente se ela está absorvendo tudo e o quanto ela nos retorna disso. Igual você disse, tem crianças que não são verbais, né? Mas elas são muito espertas. Não é porque ela não verbaliza que ela não se comunica. Ela tem a forma dela, a percepção dela, né? Você comentou sobre essa questão da alimentação e não ser muito arroz por conta da liberação do açúcar, não foi? Isso. Lembrei de uma pergunta aqui. Eu vou quebrar ela em várias perguntinhas porque essa pergunta é meio extensa. Olha só. A mãe é hipertensa e diabética. O filho está sempre acima do peso. No entanto, ele vive com fome. Não pode ver nada que quer comer. Só come bebendo líquido nas refeições. E sempre repete o prato. A mãe já conversou, já explicou que precisa diminuir a quantidade, mas é complicado. Ele se alimenta a cada 3 horas, é o prato principal, e entre uma refeição e outra, ele come muitas frutas. E diz que está com muita fome na hora das refeições. Como que essa mãe pode ajudar? A questão da fome, né, pode ter vários fatores aí interligados. A mastigação é um deles que a gente fala, né? Então, sou apaixonada pela mastigação e eu já falo logo. Não tá mastigando, não tá tendo saciedade, daqui a pouco eu tô com fome de novo. O fato de ter muitas frutas não é 100% seguro. Lógico, né? Se eu tenho muita fruta, eu vou ter muita vitamina e muito mineral, muita fibra ali presente. Mas, querendo ou não, eu tenho frutose. E se eu tenho frutose, eu tenho também o risco de ter alteração na minha glicemia, na minha glicose. E essa mãe, né, por ser diabética, eu posso estar gerando aí um risco para essa criança se tornar diabético tipo 2. Já tem a obesidade, né, como fator de risco e um passo aí para diabetes tipo 2. Então, o que acontece? Tem que verificar o que de alimento específico seria nessas outras refeições. E estabelecer os horários, né? Então, eu tenho as refeições distribuídas em 6 refeições por dia, café da manhã, eu tenho uma fruta antes do almoço, eu tenho um almoço, eu tenho um lanche da tarde, eu tenho o jantar e tenho um lanche da noite. Quanto menos carboidrato essa criança consumir, que eu falo no sentido pão, macarrão, arroz, batata, melhor. Mas eu posso também pensar que essa criança ela pode estar em fase de crescimento e ela precisar de todos esses nutrientes. Então, a gente pensa em inclusão nesse meio termo aí também de alimentos ricos em fibras.
Então, não só as frutas, mas limitar essa quantidade aí de 3, no máximo, a 4 frutas por dia, não mais que isso, para essa criança em fase de crescimento. Quanto mais colorido for essas frutas, melhor para essa criança. Ela não precisa repetir a fruta. Então, se ela come uma laranja, ela vai ter a vitamina C da laranja juntamente com a fibra. Se ela come a maçã, ela vai ter vitamina A, ela vai ter fibra na casca da maçã. E se ela consome, por exemplo, a banana, ela vai ter vai ser rica em potássio, vai ser importante ali para impulsos nervosos, né? Se ela quer jogar algum futebol, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos limitar a 3 frutas apenas durante o dia, né? Não que ela acabe com aquela fruteira da mãe no mesmo dia, mas que ela tenha esse equilíbrio. Com relação ao líquido, esse líquido que ela consome junto com as refeições, isso também atrapalha o processo mastigatório. Então, ela joga esse líquido em conjunto, ela não dá saciedade. Um outro fator que vai tá desenvolvendo aí é que esse líquido vai ter caloria. Só não tem caloria o líquido que for água. Então, certo, para diminuir esse aporte calórico e dar mais saciedade para essa criança, para qualquer pessoa, é mais fácil você mastigar o alimento sólido, porque vai te dar mais saciedade, do que beber aquele líquido cheio de caloria. Então, eu pediria para ela diminuir, tentar incluir a água nesse meio termo aí e oferecer esses alimentos, mais frutas, alimentos integrais, porque eu controlaria essa glicose dessa criança. Uhum. E aí, pelo histórico aqui, do que ela relata da situação, tá toda hora com fome, nunca tá não se sente saciada, né? Aí é uma pergunta minha, Paula. Esse quadro que a mãe tá falando, a gente poderia pensar numa compulsividade alimentar? Sim. Essa coisa de estar sempre querendo comer toda horinha. Sim, aí já pode estar pensando nessa compulsão. Quando a gente fala de seletividade, Lídia, quando a gente fala em seletividade não controlada desde a infância, a gente pode pensar na maior possibilidade do adolescente ter esse transtorno, né? Transtorno alimentar, no caso também a compulsão alimentar. Então, tem que ser controlado agora, tem que ser vista essa dispensa dessa mãe, que tipo de alimento tem ali naquela casa, porque se essa criança estiver com essa compulsão, ela vai comer o que estiver na frente. Se tiver um pacote de E quanto biscoito, sim. E vai ela o vai pacote todo, né? e vai o pacote todo. Então, ela pode também, com isso, estabelecer horários. Né? Então, você tomou café da manhã, 8 horas da manhã, olha, quando for 10 você vai comer uma fruta. Isso aí ela consegue mais ou menos melhorar essa necessidade de comer toda hora. Isso seria Uhum. fome, ou seria uma ansiedade, ou porque seu organismo já acostumou a comer aquilo ali toda hora. Então, esperar realmente com que essa criança sinta fome. A barriga roncou, eu costumo falar assim, se a barriga não roncou, não é fome. Não é Então, é fome. uma necessidade, é um estímulo que você quer colocar ali no seu corpo. Tem que esperar a barriga roncar para você comer. Agora, tem um outro fator. Pode ser que essa criança esteja em fase de crescimento. Mas se você estabelecer horários, já é suficiente para essa criança crescer. Então, pelo Uhum. menos, né, para a criança, aí seria válido de 3 em 3 horas. Tomou café da manhã, espera 3 horas para comer a próxima refeição. Ou pelo menos nos intervalos, né, de 2 em 2 horas. Uhum. E esse detalhe aqui que ela conta, que ele sempre repete. Se essa criança estiver em obesidade, né, num diagnóstico nutricional, igual foi citado, sobrepeso, a gente não pode repetir os carboidratos. E aí, o que a gente faz? Olha, você quer repetir? Você pode repetir a carne, você pode repetir a salada, só que a gente tem que falar isso de uma forma que não traumatize a criança. Por que você não Sim. pode repetir? Se for uma criança acima de 10 anos, eu já explico claramente para essa criança que ela vai ter risco de ter diabetes. E se uma criança é acima de 10 anos, eu posso mostrar a imagem para ela. Eu posso falar do Uhum. pé diabético, eu posso falar de alguma coisa que ela entenda por que ela não pode repetir o arroz. E aí a gente diminui mais os carboidratos e oferta mais proteína, as folhas, para poder equilibrar aí junto com esse peso que ele precisa e com esse ganho, com esse crescimento que ele precisa nessa faixa etária. Uhum. Eu acho sempre uma ótima abordagem essa de explicar para a criança o porquê das coisas, para que aquilo faça sentido, para que ela mesma ajude nessa questão comportamental de como ela vai se portar nessa situação, né? O que que ela vai decidir comer, quando ela vai comer, e ela ter esse controle. E a partir dos 10 anos,
mesmo que tenha algum comprometimento cognitivo, a gente consegue graduar a atividade. Que imagem mostrar, que desenhozinho que pode ter, né? Isso. É, eu já ouvi falar muito de assim, para você comer menos no almoço, numa situação de estar com sobrepeso, né? Antes da refeição, não tomar o líquido com a refeição. Mas antes da refeição, você tomar um copo d'água. Daqui a 1 hora, quando você for se alimentar, você já vai estar um pouco mais saciado. Faz sentido essa dica? Isso faz sentido, principalmente essa questão dessa ansiedade. Então, muitas vezes você até mesmo está com sede, né? E aí essa sede é confundida nesse momento que você vai ingerir o alimento. Então, isso é válido tomar essa água antes, e aí isso vai ajudar também na hidratação para que você não queira esse líquido na hora da refeição. Aí Uhum. você pode pensar Ainda. na refeição sem líquido, sem mastigação, né? E a gente sempre costuma dar para a criança, logo após o almoço, uma fruta como sobremesa. Não dá suco, porque se você der o suco, você não estimula essa criança a tomar água. E a água é o único alimento, né, no caso de autista, importantíssimo para controle da microbiota, que é a flora intestinal. Que aí já tem estudos, né, dessa ligação de intestino-cérebro. Se esse intestino não estiver funcionando bem, todo o cognitivo dessa criança também vai ser mais difícil de ser trabalhado. Então, a gente precisa também controlar a função intestinal das crianças autistas. Eu preciso colocar mais água para que essas fezes tenham volumes e essas fezes tenham mais bactérias boas do que bactérias ruins. Então, a microbiota, que é a antiga flora, ela é controlada através de frutas, verduras e legumes, né? Bactérias boas que a gente lança através dos alimentos. E você teria alguma dica para aquela criança que quase não bebe água, que a mãe insiste, dá e assim passa o dia com pouca água? Alguma dica para aumentar A a melhor ingestão? dica, né? A melhor dica, comece comprando uma garrafinha para essa criança, de preferência que ela tenha de algum super-herói, de algum bichinho, uma garrafinha bonitinha. E essa garrafa, ela tem que ser colocada no alcance da criança. Eu sempre peço para diminuir os líquidos que tem em casa. Não fazer muito suco, não dar suco toda hora, não dar mamadeira com mucilon toda hora, porque a criança precisa estimular a sede por água. E aí, se você coloca essa garrafinha toda hora ali, ao alcance da criança, né, no braço, do sofá, em algum lugar visível, a criança vai começar toda hora e ali beber um pouquinho. Isso acaba funcionando para Uhum. nós adultos também. Se a gente não tem a garrafa ao nosso alcance, né, a gente demora para encher essa garrafa. E aí eu falo, compra a garrafa bonitinha, coloca ali pro seu filho, e aí você vai conseguindo dosar quantas garrafas ele tomou ali por dia. E também, igual você falou, explicando a importância da água. Não só dele beber água, mas quando ele for ao banheiro, é importante a gente olhar essas fezes. É importante a gente ensinar para a criança que ela tem que fazer cocô todos os dias, que essas fezes não pode sair no formato de bolinha, que ela tem que sair com volume, porque ali ela tem uma sensação de esvaziamento intestinal por completo. A criança vai ficar menos irritada com isso, né? Ela vai ficar menos, não posso nem falar agressiva, mas vai funcionar tudo melhor para essa criança se esse intestino funcionar todos os dias, se todos os dias ela for ao banheiro. E para isso, somente a água que vai dar esse volume aí do bolo fecal. Joia. É, ainda nesse viés de querer comer toda hora e nunca estar saciado, tem uma outra pergunta que diz assim: meu filho é autista, tem 5 anos, ele come toda hora, mas durante as refeições ele sempre está rodando e girando no corpo. E aí ela pergunta se isso é normal, tanto a parte de comer toda hora e nunca estar saciado, quanto os movimentos, né? Isso, aí a gente tem que começar a ir aos poucos com essa criança, né? Nem que seja necessário também colocar uma cadeirinha, uma coisa diferente para que ele entenda que aquele momento é a hora dele comer. Pode ser que no início, né, na tentativa, ele continue fazendo esses movimentos, mas aí a gente vai conforme a aceitação dessa criança, de modo que não traumatize. Uma hora, né, ele vai entender, ele vai sentar um pouquinho, ele vai levantar, ele vai lá e colocar uma comida um pouquinho na boca. Então, eu acho que tem que ir aos poucos para ele entender que aquele momento seria o momento da refeição.
Lógico, se hoje ele faz isso, ele entendeu, né, no ciclo dele que seria normal comer um pouquinho ou comer toda hora. Mas aí a mãe pode expor essa comida e deixar essa criança à vontade, mostrar que tem uma cadeirinha, mostrar que tem uma mesa e colocar esse alimento por completo e verificar a reação dele. A partir dessa reação, a mãe pode, né, criar outras estratégias para melhorar ainda mais esse ambiente. Uhum. Ótimo. Mais uma perguntinha. Filho autista de 9 anos. Gostaria de saber por que ele sente muita fome. Na hora das refeições é uma confusão, come muito rápido e não mastiga direito. E se ficar perto dele, ele fica nervoso. Já aconteceu dele comer até passar mal e depois vomitar tudo. É. E aí? Vamos ver esse momento, né? Vamos pensar no momento que ela criou. E aí, como essa criança não aceita a aproximação, né? Então, ela tem que pensar de alguma forma estar observando essa criança consumir. E aí começa, né? Igual, por exemplo, se comeu muito, consequentemente colocou muito nesse prato. Então, ela pode pensar em colocar uma quantidade menor, verificar como é que está o ambiente, né? Se a criança... vamos pensar que seria assim, criança que está... eu estou nervosa, eu estou cansada, eu estou com sono, é lógico, né? A gente tem que pensar na criança autista ver com os olhos diferentes, mas tentar olhar para aquele momento que a criança está vivendo. Foi adaptado assim, ela já tem 9 anos, essa criança, então automaticamente também já é quase uma adolescente, então tem algumas características que eu vou puxando também para essa fase. Então eu posso fazer modificações, mas também modificações aos poucos, porque eu sei que essa criança não aceita uma proximidade nesse primeiro momento. Então, eu tenho que verificar esse ambiente e aos poucos tentando. Eu coloco um prato específico e aí eu deixo ali e vejo como é que essa criança vai se comportar. Com relação à mastigação, igual você falou, o exemplo também arrasta. Às vezes ela não quer uma pessoa ali próximo, mas se a pessoa estiver ali do lado comendo sem se importar ou sem mostrar que está prestando atenção, pode ser que ela venha e arraste esse exemplo de pai ou de mãe, quem esteja perto, e comece a estimular também essa mastigação. Uhum. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa live. O tempo passa rápido, né? A gente Muito começa a rápido. conversar. Eu tô olhando ali o relógio para ver se vai dar tempo para terminar as perguntas. Vamos lá, Vamos, olha só. para terminar as perguntas, para dar Meu para todo mundo. filho, vai dar tempo. Meu filho rejeita alguns alimentos só de ver o formato, a forma como são cortados. Nesse caso, o formato que esse alimento é apresentado, ele pode fazer diferença para a aceitação? Sim, pode. Então, não só o formato, né, como a apresentação desse prato. Então, às vezes, um prato com muito caldo, com menos caldo, um corte muito grande desse legume, um corte mais bonitinho em cubinho, a quantidade também vai interferir. Então, eu não tenho necessidade de colocar um prato cheio de verduras, cheio de frutas, cheio. Eu não tenho necessidade de colocar uma quantidade muito grande que se torne ruim a visibilidade para essa criança. E aí eu vou mudando essa forma de apresentação para verificar se a criança vai aceitar. Mas interfere sim. Então, se eu cortei muito grande, eu tento cortar um pedacinho menor, não muito pequeno, porque senão ele vai se confundir com outro alimento. Então, é tipo misturar ali com aquele arroz, mas eu posso mudar as formas de apresentação, com certeza, porque essa criança vai aceitar com mais facilidade. Eu vou fazer a tentativa. Uhum. E eu lembro que numa outra pergunta você comentou de poder mudar até o mesmo alimento, mas mudar a forma, assim, você tinha dado o exemplo da cenoura cozida mudar para crua, E, né? Que já é ali ralada, o sabor é outro, a textura é outra. e É tudo experiência,
na tentativa e erro, né? Isso, e por exemplo, essa questão de textura exige um pouco mais de mastigação. Além da textura, eu vou exigir um pouco mais. Eu tenho que Uhum. oferecer para saber em que limite essa criança está. Às vezes a criança não aceita uma alface toda cortadinha, mas se você der uma folha de alface pele inteira, ela pode comer. Ou ao contrário, né? Então a gente tem que ir fazendo essa tentativa. Perfeito. Meu filho rejeita alguns alimentos. Ah, essa aqui era a mesma. Ó, meu filho não aceita alimentos na cor verde, porque ele diz que é planta, e nem na cor roxa, que ele diz que é flor. E dá até ânsia de vômito. E falo. Isso está diretamente relacionado com a cor. Talvez ela tentar outro alimento de outra cor, mas assim, se atendo a essa questão do nutriente. O que você E, na acha? verdade, a gente pode tentar com nutrientes semelhantes e não tem necessidade de ofertar e de insistir essa cor. Ele associou essa cor a um matinho, a uma arvorezinha e ele não vai comer. Então, isso aí, se você insistir, pode causar um trauma para essa criança. O Uhum. certo é trocar por uma outra cor, uma cor que ele aceite. Tanto o alimento verde quanto o roxo, a gente tem que fazer essa troca. E aí a gente troca por alimentos que também tenham nutriente que ele vá conseguir ingerir. Mas não tente forçar essa criança, porque ele associou a um matinho, a uma florzinha, e ele associa que isso não é comestível. Sim. E não quer dizer também que essa associação vai ser a mesma agora na infância, na adolescência e na vida adulta, né? Não, Até essa seletividade, ela pode ir mudando. isso aí, por exemplo, ela pode também ofertar daqui a um tempo. Ela pode esperar aí alguns meses, até mesmo ano, né? Então a criança às vezes apresenta isso com 2, 3 anos, depois ela não, você pode insistir, novamente voltar a ofertar, não seria insistir, ser obrigada a consumir, mas também pensar em ofertar novamente para ver se ela vai apresentar a mesma reação. Sim. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Meu filho não come arroz. Não, essa daqui eu fiz. Aquela que ele não come arroz nem carne, mas se for a carne do salgado, ele come, né? Não, então essa daqui eu fiz. E aí, com essa, a gente finaliza as nossas perguntas. Você quer comentar mais alguma coisa, Paula? Eu gostaria de comentar, né? Aproveitar, de falar que tipo de alimento a gente pode reduzir para essas crianças, né? Então, não só para essas crianças, mas a gente pode pensar que um alimento que é estimulante acaba sendo ruim, né? Eu tenho uma criança mais elétrica, eu tenho uma criança mais hiperativa com alimentos estimulantes. Então, eu não posso ofertar muito café, muito chocolate, muita Coca-Cola para essa criança, porque eu posso ter essa alteração. E lembrando também, todo excesso de açúcar, eu vou ter alteração nessa microbiota intestinal. Então, eu tenho que diminuir açúcar doce para essa criança também. Quanto mais açúcar doce eu fornecer, mais bactérias ruins eu tenho nesse intestino. E aí acaba gerando um ciclo também vicioso por conta desse açúcar. Uhum, maravilha. E aí, pessoal, quem quiser mais orientações, mais dicas, dicas fáceis para a gente poder seguir em casa, não deixa de curtir aí o Instagram da Paula para estar seguindo. Ó, a gente acabou de mandar novamente. Tá aqui, é só clicar nesse link que já cai direto lá. Tem um e-book de orientações para os pais, ótimo. E aí, quem tiver lá no Instagram dela consegue ter acesso. Quem está nos acompanhando no YouTube, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar e também pode me comentar, mandar perguntas, tá certo? Então, acho que é isso. Muito obrigada, gente. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui nos comentários ainda não apareceu mais nenhuma pergunta. A gente tem 4 minutinhos para a live cair. Eu vou deixar salva, né? Então, depois, quem não conseguiu acompanhar, eu vi um comentário aqui de que a internet não está ajudando. Eu entendo, a minha também estava assim no comecinho, né? Eu vou deixar salva, pode ir assistir depois e vou subir para o YouTube também,
Tá bom. Tá certo? Paula, muito obrigada. Amei fazer essa live contigo. Foi ótimo. Acho que a gente conseguiu fazer bastante troca. Foi Sim. muito bacana. Obrigada pela disponibilidade. Eu agradeço imensamente o convite, muito feliz mesmo em compartilhar com você, com todos, né, o conteúdo da nutrição. Lembrando que essa equipe, né, multidisciplinar, a terapeuta ocupacional, é importante o nosso trabalho perante a sociedade para nossas crianças, tá? Então, fico muito feliz com o convite, agradeço a participação também de todos. Muito obrigada. Super importante você lembrar também. Obrigada, pessoal que mandou as mensagens antes, quem curtiu e comentou lá onde nós estávamos com as mensagenzinhas, né? Ali a caixinha no Instagram. Tô aprendendo a mexer, aprendendo a colocar essas perguntinhas. Ficou bem legal. Então, Paula, muito obrigada. Um beijo e espero que tenhamos outros momentos como esse. Vamos sim, muito obrigada. Beijo para todos. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.